Coisas maiores. Essa série com certeza vai impactar a sua vida e te levar a viver o extraordinário de Deus, porque o extraordinário te aguarda. Coisas maiores é o chamado de Deus para todas as áreas da nossa vida. A maioria das pessoas que desejam viver coisas grandes esperam por mais da vida. Elas sentem que existe um algo a mais, sonhos maiores, desejos maiores. Porém, muitas dessas pessoas que têm o desejo de viver o extraordinário não estão conseguindo viver tudo isso. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: e você, como que você está hoje? Como que você se encontra? Será que por acaso você entrou aqui insatisfeito com o tipo de vida que você tem levado? Não que você se sinta um desastre, não que você esteja vivendo pior, mas será que você não sente no fundo do teu coração que você poderia estar vivendo um pouco mais? Será que você não sente no fundo do teu coração que você poderia estar vivendo algo um pouco maior? Profissionalmente, nos seus relacionamentos, na sua condição física, na sua condição mental, na sua condição financeira, principalmente no teu relacionamento com Deus e com o reino de Deus. Será que você não sente que poderia estar um passo além? Sabe, ninguém gosta de sentir que a vida está passando e nada está acontecendo. É uma sensação ruim, não é? Olhar talvez ao nosso redor e falar assim: está todo mundo crescendo e eu estou parado. As coisas estão evoluindo, o mundo está girando e parece que eu me encontro parado nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, nas mesmas atitudes, nos mesmos problemas, nas mesmas falhas de caráter, nas mesmas falhas de relacionamento. É como se você não estivesse vivendo o seu propósito nessa terra. É como se andássemos em círculos. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente está andando em círculos? Ou quem sabe, será que você não chegou aqui com essa sensação? Será que eu não estou falando com pessoas aqui que às vezes param, deitam a cabeça no travesseiro e percebem: não sei, pode ser que não, mas a impressão que eu tenho é que eu estou andando em círculos. Todos aqui queremos sentir que o que a gente tem feito está valendo a pena, que o que a gente faz é importante. Lá no fundo, a verdade é que todos nós gostaríamos de ser relevantes. Todos nós aqui gostaríamos de falar: uau, minha vida faz diferença. Todos nós aqui gostaríamos de entender que, poxa, o que eu faço importa. O que eu faço importa para a minha família, para as pessoas que eu amo. O que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo diariamente está abençoando o mundo. Isso está no nosso DNA. A hora que Jesus declarou sobre nós, João 14:12: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus nos chamou para fazer obras maiores. Isso está no teu DNA. Fomos criados para algo maior do que já estamos experimentando. Falávamos hoje na nossa conferência profética. Às vezes falamos: uau, olha isso, tem que ter gradil lá fora de domingo aqui no campus Bela Vista para organizar fila. É muita gente que vem de domingo, é muito milagre, é gente recebendo o batismo com o Espírito Santo, é gente sendo cheia, é gente recebendo milagres de cura, é gente sendo transformada, é gente se convertendo. Olha o Alive como que tá. Vamos lançar a Confra há 10 anos e as células estão bombando e as células estão multiplicando. E aí tem gente que fala assim: uau, estamos vivendo o avivamento. Não, deixa eu te falar, estamos vivendo o cheiro da chuva. A chuva abundante ainda está para chegar. A gente não pode se contentar com o que a gente está vivendo. Às vezes você fala assim: cara, mas minha vida está tão legal, minha vida está tão boa. Mas você foi chamado para algo mais do que o bom. Você foi chamado para o excelente. Você foi chamado para o extraordinário. O próprio Espírito Santo é quem está te dizendo: não se acomode, não aceite menos do que você foi criado para fazer, não aceite menos do que você foi criado para ser. Viver apenas no básico não basta, não para um filho de Deus. Talvez aqueles que ainda não entenderam sua filiação em Cristo e vivem como criaturas, para eles o básico tá bom. Afinal, é difícil chegar além. Não, os filhos de Deus não podem se acomodar com o básico, porque os filhos de Deus foram chamados para fazer coisas maiores.
Se a gente continuar acomodado, se conformando com o menos, nós vamos pagar um alto preço, e talvez você já esteja pagando esse preço de ter se acomodado em algum momento da tua vida. Pessoas que se acomodam, têm o coração murcho, os sonhos vão diminuindo, e talvez hoje eu converso contigo que era um grande sonhador, e você não tem mais sonhos. Quem sabe você sonhou com um grande avivamento, varrendo a nossa nação, e você participando desse avivamento. E hoje quando a gente fala sobre isso, isso nem queima mais no teu coração. Talvez você que colocou dentro do coração sonhos para a tua vida profissional, para os teus relacionamentos, para a tua vida familiar, você foi deixando os seus sonhos murcharem, e hoje você nem consegue mais ver eles. Quantos projetos engavetados você tem na tua vida? Por que você perdeu aquela vontade de realizar, de conquistar, de ser feliz? A maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Miles Monroe e o Rick Warren falam muito sobre isso. Deus é muito maior do que estamos permitindo que Ele seja na nossa vida. Quem aceita o bom, o suficiente, está se privando de viver a vida que Deus te chamou para viver. João 10,10 diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não nos chamou para uma vida boa, mas Ele nos chamou para uma vida extraordinária. Tem gente que se conforma em ser um bom cidadão. Deixa eu te falar, Jesus não te chamou para ser um bom cidadão apenas. Jesus te chamou para ser um filho de Deus. E a natureza, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É chegado o tempo dos filhos de Deus se manifestarem. Não simplesmente deles serem bons cidadãos, fazerem tudo certinho, pagarem suas contas, ganharem seu dinheirinho, cuidarem da sua família. Não, Deus não te chamou apenas para isso. Deus te chamou para ir além. Deus te chamou para viver coisas maiores. O extraordinário te aguarda e o teu futuro é brilhante porque Deus já está lá. Não aceite ser um líder mais ou menos. Lá na tua faculdade, lá na tua escola, quando chega a hora de ter, aquela apresentação de trabalho e ninguém quer ser o líder, ninguém quer se prontificar a liderar aquele grupo de estudo, aquele grupo de trabalho, Deus está te chamando para liderar e influenciar dentro da tua faculdade, liderar e influenciar dentro da tua escola, liderar e influenciar dentro da tua empresa, dentro do teu trabalho. Você não pode se contentar com uma célula mais ou menos. Você que era apaixonado por célula, hoje as tuas células estão morrendo e você está assim, paciência. O tempo de célula passou, hoje eu estou em outra vibe. Você não pode se contentar na tua célula, na tua supervisão, estar mais ou menos. Você não pode se contentar em ser um discípulo mais ou menos. Você não pode se contentar em ser um filho meia boca. Você não pode se contentar em ser um funcionário na média. Todo mundo dá trabalho. Todo mundo chega um pouquinho atrasado. Todo mundo rouba um pouquinho de tempo do patrão. Você não pode se contentar em ser um patrão meia boca. Aliás, o mercado está pagando baixo mesmo. O teto é isso aí mesmo. Eu posso e eu não vou pagar mais não, porque eu preciso lucrar. Ei, a prosperidade de Deus financeira que vai chegar sobre a tua vida tem muito mais a ver com o que Ele quer fazer através de você do que em você mesmo. Você não pode se contentar em ser alguém meia boca. Gente, está nivelado por baixo, é o mercado, está assim mesmo, está todo mundo assim. Essa geração está assim mesmo. Ninguém se dedica um pouco mais. Ninguém estuda um pouco mais. Ninguém é um pouco. Não, a minha sala é nivelada. A nota mais alta da minha sala é 7, 7,5. Tá bom, se eu ficar nessa média aí, eu tô feliz. Não, você não é chamado para ser nivelado por baixo. Jesus te chamou para ser o melhor. Jesus te chamou para coisas extraordinárias. Efésios 3,20, toda a glória a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podíamos pedir ou imaginar. Por que você está pedindo pouco para Deus? Por que você está pedindo pouco para Deus?
Nós falávamos semana passada, lembra? Tem gente que acha que Deus tem limite na oração. Tem gente que não pede e não recebe porque não está pedindo, porque, não vou pedir algo tão grande para Deus. Será que Deus está olhando para a minha vida desse jeito? Efésios 3:20 está falando que você pode pedir o quanto você quiser, você pode imaginar o quanto você quiser. Deus é capaz de fazer além do que você pede e imagina. Vamos então nessa noite estudar sobre o profeta Eliseu, um estudo de caso bem rápido. Um homem comum, um homem com uma vida ok. Ele tinha uma boa família, ele tinha um bom emprego, ele tinha terras, ele tinha bois, ele tinha tudo que talvez alguém gostaria de ter. Mas Deus chamou ele para fazer coisas maiores. 1 Reis 19 até o 21. Acompanhe a leitura comigo, está aí no telão. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Ele havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então eu vou te seguir. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Eu quero falar para você 3 coisas nessa noite rapidamente. Primeiro, Deus está nos chamando para um chamado superior. Deus está nos chamando para um chamado superior. Anota aí. Um chamado superior. 1 Reis 19 fala que o Elias, ele parte, ele encontra o Eliseu. E quando ele encontra o Eliseu está arando um campo. Ele tinha uma terra, ele tinha uma propriedade, ele estava trabalhando com bois. De repente, Elias joga uma capa. A capa era sinal de autoridade. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, o que Elias está falando: olha, eu desejo compartilhar da minha autoridade de profeta com você. Eu desejo que você me siga e viva coisas maiores. Bom, eu quero dizer para você que Deus continua chamando pessoas comuns para viver coisas extraordinárias. Às vezes você olha para Elias, por exemplo, este que chamou Eliseu, e você fala assim: meu Deus, Elias fez chover fogo do céu. Ele orou e Deus mandou fogo do céu. Elias orou e 3 anos não choveu, 3 anos e meio, depois ele orou de novo e voltou a chover. Uau, quem que é esse cara? Bom, mas Tiago fala que Elias era homem como nós. O Eliseu tem unção dobrada dos milagres, dos grandes milagres de Elias, visíveis a todo o povo. Eliseu fez o dobro. E aí você fala: uau, e esse camarada, então eu nunca vou chegar nele. Não, mas ele era uma pessoa comum, que estava todo dia acordando cedo, indo para o mesmo lugar de trabalho dele, arando o campo e fazendo o que ele era chamado para fazer: cuidar do gado do seu pai. Deus continua chamando pessoas comuns, como eu e você, para chamados extraordinários. E quando nós falamos de chamado, nós não estamos... Você sabe muito bem, você já ouve há muito tempo o que nós falamos aqui na Juventude Alive. Quando falamos de chamado, quem é chamado não é só pastor, não é só chamado para estar numa plataforma como essa, pregando e vivendo integral do reino de Deus. Deixa eu te falar, você é chamado para servir ao reino de Deus de forma integral. Talvez não num púlpito como esse, como pastor, mas lá no teu trabalho você é um ministro integral do evangelho, porque em todo tempo você precisa entender que você é chamado para viver coisas maiores. Deus continua chamando pessoas comuns. Não havia nada de glamuroso no Eliseu. Ele não era nenhum grande homem dos milagres. Talvez hoje você conheça Eliseu como aquele que fez muitos milagres. Na época ele não tinha feito tantos. Afinal, ele nem havia sido chamado. Ele não havia feito nenhum milagre. Ele não era um grande profeta, ele não era um grande pregador, ele não era um grande bilionário empresário. Ele era apenas um homem comum, trabalhando no seu dia a dia, acordando todo dia cedinho para ir para o campo do seu pai, cuidar e arar a terra. Provavelmente um homem com muita poeira no rosto,
Talvez naquela rotina de trabalho, ele acordasse diariamente para fazer as mesmas coisas. Mas o interessante é notar que ele fazia bem feito. O texto fala que ele estava com 12 juntas de boi. Eu não sei se você sabe o que é uma junta de boi. Uma junta de boi, depois você pode colocar aí no Google que você vai achar. Era um aparelho usado que ligava 2 bois, mais ou menos do mesmo tamanho. E isso potencializava o trabalho, porque os 2 bois juntos iam arando a terra e passando essa máquina na terra para que pudesse preparar o solo. Então, era um jeito de cuidar do boi, já da terra do mesmo jeito. O texto diz que Eliseu estava com 12 parelhas, 12 juntas. Como cada junta, cada parelha haviam 2 bois, haviam 24 bois com Eliseu. E o fato do texto nos falar que ele estava com 12 parelhas arando a terra, estava falando que ele estava potencializando aquilo que ele já tinha em mãos para fazer. Pessoas faziam talvez com uma junta, mas ele estava com 12 juntas. Ele estava potencializando com aquilo que ele já tinha. Tem pessoas que falam assim, eu tenho tão pouco para prosperar. Pois bem, se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. Deus quer prosperar a tua vida, mas antes de te entregar o teu primeiro $1 milhão, Ele quer que você saiba prosperar com o teu salário mínimo de estagiário. Enquanto você viver uma vida atolado em dívidas do cartão de crédito, sendo um simples estagiário que ganha um salário mínimo, Deus nunca vai fazer com que você ganhe 10, 15, 20 mil reais, $1 milhão. Consegue entender o que eu estou falando? Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Para de reclamar. Seja próspero com o que Deus está te dando nas tuas mãos hoje. E Ele está te preparando para onde Ele vai te levar, para coisas maiores, para coisas extraordinárias. Para de reclamar. Tem gente que fica reclamando o dia inteiro. É porque eu tenho que acordar de novo. Tem gente que vai chegando domingo e já começa a dar tremedeira. Segunda-feira está chegando, tem que 7 horas da manhã, para o mesmo lugar, para o mesmo trabalho, para a mesma mesa, para o mesmo telefone, para o mesmo computador. E aí começa a reclamar, reclama. Deixa eu te falar. Jesus nos chamou para um chamado superior, mas Jesus não chama vagabundo. Jesus chama trabalhadores. Jesus chama trabalhadores. Jesus não chama encostado, gente. Jesus chama para coisas maiores, mas Jesus chama aquele que é fiel no pouco e também assim vai ser sobre o muito. Eliseu não estava com algo maior quando ele foi convidado, mas Deus fez um convite para ele, hoje Ele faz esse convite para você. Acorda cedo e vai fazer o que Deus te chamou para fazer, e Ele vai te colocar sobre o muito, e Ele vai te chamar para coisas maiores. A maioria de nós não está em perigo iminente de destruir nossa vida, mas está enfrentando um perigo muito maior, desperdiçá-la. Reclamamos tanto que estamos desperdiçando a nossa vida. Se o que Jesus colocou sobre as tuas mãos hoje é acordar para ir para a mesma mesa, para o mesmo telefone, para o mesmo computador, dia após dia, numa rotina cansativa, faça isso bem feito. Seja o melhor naquilo que você está fazendo, que Jesus está te chamando para coisas maiores, dentro da tua rotina comum. Deus continua chamando pessoas comuns para chamados extraordinários. Não aceite nada menos que o chamado de Deus para você. Não viva a mediocridade. Não aceite passar com 7. Deus te chamou para ter notas extraordinárias, resultados extraordinários na tua empresa, metas extraordinárias nas tuas vendas. Segundo, Deus está nos chamando para uma rendição mais profunda. Jesus está nos chamando para uma rendição mais profunda. O profeta Elias fala o seguinte: então vem e me segue. E o Eliseu fala o seguinte: espera aí, eu vou me despedir dos meus pais. Ele vai e despede dos pais dele. Depois que ele despede dos pais deles, ele faz uma atitude que marcou a história para sempre. Tanto é que você está ouvindo dessa história hoje. Ele vai lá, ele pega aqueles 24 bois que ele suou e ele ralou para conseguir, e ele pega todos eles e ele deixa separado. Ele mata todo mundo, ele mata todos aqueles bois. Aí as parelhas, as juntas, todas as carroças que ele tinha, tudo aquilo de madeira que ele tinha como instrumento para arar os campos, ele pega tudo aquilo, ele junta tudo, ele quebra tudo e bota fogo, faz uma grande fogueira.
Dessa fogueira, ele pega os 24 bois deles e ele coloca onde? Ele coloca no fogo para fazer um grande churrasco. E aí ele pega esse churrasco e dá a todos que estavam à volta dele. Porque com Jesus é assim. Ele te chama para um chamado superior. Ele te chama para uma renúncia. Mas ele te chama para que através da tua renúncia você seja provisão para muitos que estão na tua volta. Deixa eu te falar. Eliseu fez uma declaração poderosa com essa atitude. Ele estava rompendo com a antiga vida dele. Ele não deixou nada para onde voltar. Ele não aceitou o convite, ele aceitou o convite de Deus, não de qualquer forma. Ele literalmente queimou tudo o que ligava a ele ao bom, ao suficiente. Ei, o que está prendendo a tua vida? E o que está te impedindo de viver coisas maiores? É o medo? É a sua maneira de pensar? São as suas desculpas? É a sua preguiça? É a sua dependência emocional? São os relacionamentos tóxicos que estão à sua volta? É o conformismo? É os contatinhos que estão te impedindo de você viver o melhor na tua vida de santidade? São os teus amigos que Deus já falou para você que não são boas amizades, que estão te impedindo de mergulhar em Deus? É uma promessa de uma falsa estabilidade que está te segurando de arriscar e tentar coisas maiores no teu trabalho? É uma falsa sensação de segurança e bem-estar que está te impedindo de tentar ir além? Deus já te falou, eu estou sentindo, isso aqui é profético, Deus já falou para muitas pessoas aqui, muitos jovens, adultos, para você dar um passo de fé para tentar uma outra parada. Você estava com tudo pronto, tudo certo, não faltaram portas abertas, faltou coragem de arriscar na tua vida profissional. Será que não está na hora de queimar as carroças, queimar os bois, fazer um grande churrasco e falar assim, eu vou viver o chamado superior que Deus tem para mim? Para vivermos coisas maiores, precisaremos dar um passo em direção a uma rendição mais profunda, porque só quem se rende e confia plenamente sabe o que é dar passos de fé, confiando que nada vai nos faltar. Terceiro e último, Deus está nos chamando para coisas maiores. Deus está nos chamando para coisas maiores. João 14:12, eu digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Coisas maiores que Jesus, o maior homem que já viveu, como assim? Se você está buscando ser maior que Jesus, não viaja, não é disso que eu estou falando. Isso não vai acontecer. Jesus não estava querendo dizer que seremos maiores que Ele, porque isso ninguém poderá ser, Ele tem um nome que é acima de todo nome. Mas eu penso que quando Jesus estava chamando pessoas comuns como eu e você, Ele estava dizendo que pessoas comuns como nós, recebendo o Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito Santo, poderíamos ter então um poder liberado sobre nós, para que pudéssemos fazer coisas extraordinárias, coisas maior do que qualquer outro povo já viu. Jesus não está nos chamando para sermos maiores que Ele. Ele está nos chamando para sermos maiores com Ele, através do seu Espírito em nós. É por isso que você precisa cada dia ser cheio do Espírito Santo. É por isso que você precisa todos os dias buscar o enchimento do Espírito Santo na tua vida. Porque quando o Espírito de Deus te capacita, te enche, Ele te capacita a fazer coisas maiores com Ele. Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, ajuntou multidões. Em João 21:25 diz que Jesus realizou tantas maravilhas que se fosse para escrever nos livros da época, a gente não conseguiria ter relatos de tanta coisa que Jesus fez. E a gente fala, como que eu vou fazer então coisas maiores que Jesus? Bom, você ouviu há um tempo atrás aqui do ministro Mateus, aqui na Juventude Alive, sobre uma visão diferente sobre coisas maiores. Se eu curar enfermos, ressuscitar mortos, lotar estádios, eu estou fazendo obras no mínimo iguais a de Jesus, o que já é bom, excelente, mas ainda não são obras maiores. O que Jesus não fez que podemos fazer? A verdade é que se olharmos na questão do que Ele pode fazer, no que o poder dele pode fazer, é nada, porque tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é por meio dele.
Mas a grande verdade é que, de maneira efetiva, quando Jesus esteve em terra, além de fazer o principal, que é nos dar a salvação e nos garantir tudo através da cruz, ele foi usado em sua profissão de marceneiro junto com seu pai. Ele foi um rabino que ensinou muitas coisas enquanto estava aqui. Mas Jesus não foi um engenheiro, Jesus não foi um advogado, apesar de hoje ele ser um advogado junto ao Pai. Jesus não foi um cientista, um médico, apesar de curar muitas pessoas. Jesus nos convidou então a fazermos coisas maiores. Que coisas maiores são essas? Jesus nos convidou a trazer a presença dele a todos os lugares onde fomos inseridos, e através daquilo que ele nos chamou para fazer, levar a presença dele. Jesus disse que faríamos obras maiores não pela nossa força, mas por meio dele. Ele quer nossa obediência, ele quer ouvir de nós: sim, Jesus, vou segui-lo. Coisas maiores começam quando eu me rendo e aceito um convite. Aceitar o convite para coisas maiores começa com a ruptura decisiva com tudo que amarra as nossas vidas ao bom suficiente. Você não pode mais aceitar viver o suficiente na tua vida. Se Deus tira algo de você ou remove você de uma situação que você pensava ser boa, a verdade é que Ele está te chamando para algo maior do que aquilo. Bispo J.B. Carvalho disse: eu creio no futuro e ele é muito melhor do que o meu passado. Como diz a Bíblia lá em Provérbios, não é sábio ficar: os dias do passado foram melhores. Gente, que agonia que dá quando eu vejo alguém falando: nossa, bom mesmo era lá em 2013, quando começou o Confra no Reação. Bom mesmo era lá quando a gente ia fazer tal evangelismo e não era o Gabriel o líder. Bom mesmo era quando a gente vivia aqueles milagres, aqueles sinais. Sabe o que a Bíblia fala? Tolo. Não é inteligente olhar para as obras do passado e falar: foram dias melhores. Inteligente é olhar com gratidão e falar: Deus tem coisas maiores para mim. Por que eu parei? Deus está me chamando para algo maior. Deus está me chamando para algo melhor. Hoje Jesus está te chamando para viver coisas maiores, maior que os rótulos que foram impostos para você na tua infância. Talvez falaram para você que você não ia conseguir. Talvez olharam para você e falaram assim: você não vai dar em nada. Você é um burro, você é um iletrado, você não é inteligente, você não consegue. Mas Jesus está te chamando para coisas maiores do que os rótulos que foram impostos para você na infância. Maiores que a incredulidade que podem ter colocado no teu coração. Maior que os sonhos que você sonhou para você mesmo. Maior até mesmo que os melhores momentos que você já passou até agora. Se você já passou momentos incríveis com Deus, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele sempre tem mais. Jesus está nos levando para um novo tempo. Jesus está nos levando para coisas maiores. Se você já viveu algo intenso em Deus, Jesus quer que você viva algo maior. Os milagres não vão parar, as curas não vão parar, o evangelismo não vai parar, o mover não vai parar. Pelo contrário, só vai aumentar, só vai potencializar, porque é chegado o tempo da manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E os filhos de Deus não são satisfeitos. Os filhos de Deus não são pessoas simplesmente que se contentam com o bom. Os filhos de Deus querem mais, querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Eu quero te convidar agora a pedir mais dele, mais dele. Eu quero te convidar hoje talvez a queimar suas carroças. Eu quero te convidar hoje a fazer como Eliseu. Fala assim: olha, talvez eu estou parado há muito tempo, porque eu estou botando fé naquilo que eu acho que eu construí, nos meus 24 bois, na minha parelha, nas minhas carroças. Não, hoje Jesus está te falando assim: queima. Queima aquilo que você já viveu, queima aquilo que você acha que você já viveu, queima aquilo que você acha que estava bom. Sabe, quando as pessoas te perguntam de Jesus, você está contando as experiências que você teve há 4, 5 anos atrás, ou você está contando as que você teve essa semana? Eu sinto que Jesus está chamando pessoas aqui para terem novas experiências, porque está na hora de você reciclar as experiências. Para de se apegar naquilo que você viveu há 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás. Começa a viver algo novo que Jesus tem para a tua vida hoje. Por que você enterrou teu chamado? Por que você enterrou teu propósito? Por que você enterrou aquilo que Deus te chamou para fazer?